Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amém? Boa noite, que Deus abençoe, aguardar enquanto os irmãos vão chegando, em nome de Jesus. Vamos aguardar enquanto os irmãos vão chegando. Vamos aguardar enquanto os irmãos vão chegando. Enquanto os irmãos vão chegando, vou louvar o nome do Senhor com louvor. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Eva. Deus abençoe, irmã Eva Cabreira. Em nome de Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmã Jéssica. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Deus abençoe, irmã Jéssica, irmã Eva. Quem estiver online já vai compartilhando essa live aí. Já vai marcando outras pessoas aí nos comentários também. Coloca nos comentários aí, marca outras pessoas, para que possam estar ouvindo esta live, cultuando ao Senhor junto conosco, amém? Que Deus abençoe sua vida. Vai comentando aí, vai marcando, vai chamando os irmãos. Oh, glória. Tem dias que eu me sinto tão pequeno. Parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos, que no fim fiquei sozinho, vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, eu vou beber da água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. E se pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, Senhor, eu confio em Ti. Sinto o Senhor te levantando, te colocando em pé. Sinto o abraço do Senhor essa noite aí na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Deus está te lembrando das promessas esta noite. Mas aí me lembro das promessas que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber da água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu
sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em ti, ajuda-me, levanta-me, restaura-me, abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Glória a Deus, aleluia. Sinta o abraço do Senhor esta noite. Sinta o Senhor te abraçando. Sinta o Senhor aí te levantando, te restaurando, te colocando em pé, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Creia em nome de Jesus que é a noite do Senhor te colocar em pé. É noite do Senhor te levantar, é noite do Senhor te restaurar, é noite do Senhor, aleluia, em nome de Jesus Cristo, renovar as tuas forças, te fortalecer. Creia em nome de Jesus. Amém, Glória pastor? Amém. Quero saudar os irmãos, então, nessa noite com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Saiba que Jesus, Ele conhece a tua necessidade, o Senhor conhece aquilo que você está passando, aquilo que você necessita. Pela tua oração, comece a clamar, comece a orar, comece a buscar Deus, que com certeza o Senhor, Ele no momento certo, na hora certa, Ele vai responder a tua petição. Nós falávamos ainda esses dias a respeito de um texto que está no livro de Jeremias, no capítulo 23, e no versículo 23 também, que fala a respeito de uma profecia de Jeremias, em que Jeremias ele fala que o nosso Deus ele é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. O nosso Deus é um Deus na abundância, o nosso Deus é o Deus na necessidade, o nosso Deus ele nos contempla, o nosso Deus ele nos sonda, ele nos vê, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações diante as dificuldades, diante as adversidades da vida. O nosso Deus está nos contemplando para ver qual é a nossa reação, qual é a nossa atitude, o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer. Então Deus ele contempla as nossas ações, Deus contempla a nossa vida, diante das adversidades, diante das lutas, se vamos parar, se vamos desistir, se vamos desanimar, mediante as dificuldades, mediante os desafios da nossa vida. Então Deus ele contempla essas coisas, Deus ele nos prova, Deus ele nos vê, Deus ele nos sonda, Deus ele nos conhece. Então nosso Deus é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. Aleluia, Ele conhece. Muitas das vezes nós podemos pensar diante das lutas, diante das dificuldades, que Deus não está nos vendo. É normal diante da luta, diante do problema, nós achar que Deus abandonou, que Deus está longe, que Deus não está vendo, mas Deus está muito perto. É na necessidade, é na dificuldade, é na adversidade que Deus se aproxima mais da nossa vida para nos responder e para nos ajudar e para nos dar vitória em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou louvar o Senhor com mais um Glórias a louvor Deus. e nós vamos estar entrando então na palavra essa noite. Amém? Eu estou organizando aqui, irmãos, o celular, organizando o celular aqui, em nome de Jesus Cristo. Você pode ir glorificando o nome do Senhor, você pode ir adorando a Deus, você pode essa noite estar dando liberdade para que o Senhor possa agir na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, vai glorificando, vai exaltando, vai adorando ao Senhor aí no teu lar. Louve ao Senhor junto conosco, cultue ao Senhor juntamente conosco. Glória a aí. Deus. Oferece o teu culto racional. Oferece o teu culto racional para o Senhor aí, em nome de Jesus. Faz uma oração, pastor, enquanto eu procuro louvor aqui.
Glória a Deus, meus irmãos, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós chegamos na Tua presença. Senhor, nos levamos todos, Pai, que estão, Senhor, nessa live. Levamos, Senhor, o pedido de oração de cada um, Senhor, a necessidade de cada um na Tua presença, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Venha abençoar, venha responder, Senhor, a petição, venha responder a oração, venha responder a súplica, meu Pai, do Teu povo, dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo é que nós oramos nessa noite. Amém, irmãos. Esse celular do pastor aqui é uma bênção, né? Vamos orar, ajude a gente a orar aí, para Deus dar um celular novo para ele, porque trava tudo, não toca nada. Fica complicado aqui, irmãos, de mexer. Faz horas que eu tô mexendo na tela do celular, o celular não mexe, não. Vai nem para frente, nem para trás, né? Então vamos orar aí, ajuda a orar aí para Deus dar um celular novo pro pastor aí, para ficar mais fácil. Pra gente poder trabalhar, irmãos. Amém? É sério isso aqui? Glórias a Deus. Deu um problema técnico. O celular, irmão. O celular é uma benção. Então nós vamos louvar sem celular mesmo, porque o celular dele tá uma benção. Amém? Coloquem aí nos comentários pedidos de oração. Daqui a pouquinho nós estaremos orando por todos os pedidos de oração. Estaremos levantando um clamor por todos os pedidos de oração, em nome do Senhor, pela sua vida. Estaremos orando pelo seu lar, estaremos orando pela sua casa, estaremos orando pela sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pastor colocou o celular aqui perto da lareira, eu já tô vermelha já, ó. Já tô vermelha de calor, já vou ter que sair daqui de perto. Tá muito perto do fogo, né, irmãos? Vamos orar, vamos glorificar, vamos exaltar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tá dando certo aqui, pastor? Não, não tá dando certo, o celular tá todo travado. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eita, celular abençoado. Tá tudo travado. Tá travando? Vamos para a palavra, irmãos. Não tá dando certo isso aqui. Hoje tá tudo complicado. Não tá dando certo. Vamos pregar a palavra, então, em nome do Senhor. Se não tá dando para louvar com o celular não quer funcionar, tá travando demais aí, vamos para a palavra do Senhor. Amém, pastor? Vamos lá, pastor? Amém. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos estar lendo a palavra do Senhor, vamos estar meditando na palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus é fiel, Deus é poderoso. Em nome de Jesus, para abençoar, para dar vitória. E esse calor aqui da lareira não tá dando certo.
Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Daniel. Livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 21. Livro de Daniel, capítulo 10, versículo 21, que diz assim: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Que a palavra do Senhor está falando com Daniel. Daniel estava ali em uma consagração, podemos assim dizer. Daniel estava em um propósito de oração de 21 dias de oração. 21 dias de oração. E a Bíblia nos diz ali que após os príncipes da Pérsia ter detido o anjo do Senhor lá, Gabriel, de chegar com a mensagem antes, Deus enviou Miguel ali para entrar, podemos dizer que com providência, com socorro, e então pôde receber ali a mensagem do Senhor. Então não houve ali impedimento, né? Satanás tentou impedir, mas não conseguiu impedir o anjo de Deus de chegar até Daniel com a mensagem do Senhor. E a Bíblia nos diz ali que Deus começou a revelar o que haveria de acontecer no futuro, os próximos acontecimentos, as coisas referentes ao fim, isto é, mistérios. Deus começou a revelar o amanhã, Deus começou a revelar o depois de amanhã, Deus começou a revelar o que está acontecendo nos dias de hoje, que nós estamos vivendo aqui. Também foi revelado a Daniel, através ali do anjo que lhe foi enviado, as coisas futuras que haveriam de acontecer. E a Bíblia nos diz aqui que o Senhor falou para ele: eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. Isto é, o anjo, o mensageiro de Deus, foi enviado para declarar a Daniel o que estava escrito na escritura da verdade, aquilo que haveria de acontecer. Qual é a escritura da verdade para nós nos dias de hoje? A escritura da verdade é a palavra de Deus, é a santa palavra de Deus, que a Bíblia nos diz que é o Senhor quem nos declara, é o Senhor quem nos revela, porque esta palavra aqui fechada é apenas um livro, mas no momento que nós abrimos esta palavra, nós abrimos este livro aqui, e o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, o Senhor assim vai revelando o que está escrito aqui nessa escritura da verdade. É como se essas letras que estão escritas aqui começassem a ter vida, começassem a se tornar viva. Por quê? Porque no momento que o Espírito Santo de Deus começa a revelar, começa a mostrar mistérios escondidos em cada texto, em cada contexto, em cada capítulo, em cada versículo, em cada frase, em cada palavra, em cada gramática, até um ponto, até uma vírgula ali, escrito aqui, nessa escritura da verdade, já é um mistério de Deus, já é algo que Deus quer falar, já é algo que Deus quer declarar. Então, por isso que a Bíblia nos diz, aleluia, que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite e ter cuidado de fazer tudo quanto nela estiver escrito, porque é esta palavra aqui, a escritura da verdade, é esta palavra aqui que vai nos conduzir até Deus. Ela é a bússola que nos conduz até Deus, a palavra da verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas apenas ler, sem a direção do Espírito Santo, sem orar, sem buscar entendimento, sem pedir para Deus abrir o nosso entendimento, irmão, se torna um livro qualquer, se torna letras como se fosse morta. Mas no momento que você ora e Deus começa ali a trabalhar, o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, Deus vai abrindo o teu entendimento, Deus vai declarando o que Ele quer falar, o que Ele quer mostrar, o que Ele quer revelar. E eu repito, em cada texto, contexto, em cada capítulo, versículo, em cada frase, em cada palavra e em cada gramática, ali há um manancial de Deus, ali há uma riqueza encoberta, ali há um tesouro escondido que precisa ser revelado, precisa ser declarado. Por isso que Deus está falando
falando para você esta noite. Estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aleluia. Ore, busque entendimento, busque discernimento, deixe o Espírito Santo de Deus te mostrar, deixe o Espírito Santo de Deus aí pegar cada letrinha que está escrita aqui neste livro e fazer com que ela acabe tornando vida, sabia? Porque cada vez que você lê essa palavra aqui, o Espírito Santo começa a trabalhar e Deus começa a declarar, Deus começa a revelar essa escritura da verdade, ela começa a ter vida, isto é, cada letra aqui tem poder, cada palavra tem poder sim, porque a Bíblia nos diz que a palavra de Deus, a palavra saída da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, mas vai sim operar aquilo qual ela foi enviada, amém? Amém, pastor? Amém, glória a Deus, que Deus possa nos revelar, porque a salvação, meus irmãos, ela é por revelação de Deus, revelação da sua palavra para a nossa vida, É ela, segundo a Bíblia, que gera a fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar a fé necessária na nossa vida para que nós venha vencer. Então é somente através da palavra. A palavra ela é alimento, a palavra ela é pão, ela é água, ela é tudo para a nossa, é ela que nos limpa, é ela que nos prepara, é ela que vai nos conduzir até os céus. Então é através da palavra de Deus. Paulo ele falou que aprove a Deus a salvação pela loucura da pregação do Evangelho. Para aqueles que se perdem, o Evangelho, a palavra é loucura. Mas para os salvos, a Bíblia diz que é o poder de Deus para a nossa vida. É o poder de Deus que está na palavra de Deus. Então é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então a palavra de Deus é o poder. Jesus venceu Satanás pela palavra. A palavra, ela é o nosso alicerce. A palavra é o fundamento do Evangelho. A palavra é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus. E vivemos tempo em que as pessoas estão abandonando a palavra, estão deixando a palavra por outras coisas. Mas é a palavra de Deus que vai nos dar vitória. Os dons espirituais são maravilhosos. Dom de revelação, dom de profecia, dom de mistério, dom de fé, dom de poder, dom de maravilha, coisa gloriosa. Mas a palavra de Deus é o pão que nos alimenta, que nos dá vida. Então devemos prezar pela palavra de Deus na nossa vida. Devemos ouvir, devemos guardar. Ouvi a tua palavra e guardei meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia nos fala a respeito de Josué. Deus fala para ele não se apartar desta palavra, para que ele meditasse de dia e de noite, e para que ele fizesse tudo o que estava ali, porque ele seria muito vitorioso, ele teria muita vitória. Então que nós possamos, não somente ouvir, ser ouvintes, como disse Paulo, mas sermos praticantes da palavra, obedecer a palavra, viver a palavra. A Bíblia diz que aqueles que querem ser piedosos, aqueles que querem fazer a vontade de Deus serão perseguidos, mas terão um grande galardão na eternidade. Jesus mesmo disse que bem-aventurado é quando você é perseguido por causa da palavra, por causa da justiça, porque é grande o vosso galardão. As pessoas hoje em dia estão sendo perseguidas e não sabem por quê. A perseguição só vem por causa que a palavra está na nossa vida. Por causa que a palavra de Deus está em nosso coração. Por isso que vem a perseguição. Por isso que vem as lutas, por isso que vem os problemas. Mas se nós perseverar, se nós priorizar pela palavra, nós vamos ser mais que vitoriosos em nome de Jesus Cristo. E teremos um grande galardão na eternidade para as nossas vidas.
em nome de Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que nós falamos que o anjo, o mensageiro do Senhor falou a Daniel: eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Por que isso? Porque muitas e muitas vezes, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Porque muitas e muitas vezes, irmãos, nós lemos e não entendemos. Não entendemos. Quem sabe alguém que está me ouvindo ou vai me ouvir mais tarde, passa por isso, ou já passou por isso. Eu leio a palavra, mas não consigo entender. Eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, mas não consigo compreender. Então, por isso que o anjo, o mensageiro de Deus, usou essa expressão naquele momento: eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade. Por quê? Porque é Deus quem vai declarar, isto é Deus que precisa abrir o nosso entendimento. E para que isso aconteça, nós precisamos nos aproximar de Deus. Como que eu me aproximo de Deus? Através da oração. Através da oração. Não existe outra forma de me aproximar de Deus se não for através da oração. Se eu quero me aproximar de alguém, eu vou conversar com essa pessoa. Eu vou dialogar, eu vou conversar, eu vou fazer amizade. E conforme eu vou conversando, eu vou conhecendo essa pessoa e a pessoa vai me conhecendo, E ali eu vou me aproximando, vamos nos tornando próximos. E aí aquela pessoa, quanto mais próximos nós nos tornamos, mais ela acaba se abrindo, mais ela acaba desabafando, contando, pedindo ajuda, mais próximo eu fico ali. Assim é de Deus, irmãos, assim é de Deus. Como que Deus vai declarar o que está na escritura da verdade, isto é, como que Deus vai revelar os seus mistérios se nós não somos próximos? Nós precisamos nos aproximar de Deus e nos aproximar através da oração. Através da oração. Quanto mais eu orar, quanto mais eu buscar a presença do Senhor, quanto mais eu buscar a presença de Deus, quando eu abrir a palavra do Senhor, mais entendimento Deus vai me dar. Mais Deus vai abrir o meu entendimento. Aí aquele capítulo, aquele versículo, aquele texto que eu não compreendia, que eu não entendia, já vou conseguir entender. Já vou conseguir compreender melhor. Por quê? Porque o Senhor vai estar revelando, o Senhor vai estar mostrando a sua santa palavra. E só quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. É Ele quem mostra, é Ele quem revela, é o Senhor que nos dá sabedoria. Então nós estamos aqui essa noite para dizer para você: estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ore e busque a presença do Senhor também, porque Deus tem mistérios que Deus quer te mostrar. Deus tem mistérios que Ele quer te revelar. Onde? Pastora, Deus tem mistérios para me mostrar. Deus vai me mostrar em sonho, Deus vai me dar visão. Deus pode fazer isso, se Ele quiser, Ele vai fazer. Mas existem mistérios aqui, contidos aqui, como eu falei, um manancial, um tesouro escondido nessa palavra aqui, que você só vai encontrar se você cavar, se você procurar, se você buscar. E Deus quer te declarar. O Senhor quer te mostrar. O Senhor quer falar contigo através da palavra. O Senhor quer transformar a tua vida através da palavra. O Senhor quer restaurar a tua casa, restaurar o teu lar, restaurar a tua família, no momento que você estiver aqui, na palavra de Deus, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Verdade é, irmãos, como o pastor falava aí, que os dons fazem parte, é muito lindo, é maravilhoso. São ferramentas de trabalho para aqueles que estão trabalhando na obra do mestre. E nós sabemos que todo trabalhador, ele precisa ter ferramenta. Ele precisa ter ferramenta para trabalhar. E as nossas ferramentas de trabalho são os dons do Espírito Santo. São os dons. É o dom, é a capacitação de Deus ali. É maravilhoso, é lindo quando há numa igreja, quando há no meio do povo de Deus, a manifestação do Espírito através dos dons do Espírito Santo. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas existe algo que é muito mais poderoso, irmãos. Algo que muito mais poderoso, que faz o inferno temer, que faz Satanás, aleluia, te respeitar.
afastar, que faz o diabo fugir da tua presença, que se chama palavra de Deus. Você não pode expulsar demônios baseado apenas em sonhos, em visões, baseado apenas em dons, em talentos. Você não consegue, irmãos. Só existe uma forma do diabo fugir, de Satanás bater em retirada, e é através da palavra do Senhor. O pastor já falou aqui, Jesus na tentação lá, quando foi levado pelo deserto, o diabo só foi vencido, só se retirou através da palavra de Deus. No momento que ele usou a palavra, no momento ali que ele permaneceu na palavra de Deus, irmão. Então não há como vencer o diabo. Não adianta de nada eu bater no peito e dizer, eu tenho visões, Deus me dá visões, Deus me dá sonhos, Deus fala comigo através de dons, através de talentos, irmão. Isso é maravilhoso. Vamos propagar isso aí sim, em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para você que isso é errado, muito pelo contrário. A igreja precisa ser avivada, a igreja precisa ter manifestação dos dons do Espírito Santo, porque estamos vivos e não estamos mortos. A igreja viva, ela tem manifestação do Espírito de Deus, ela tem manifestação dos dons, dos talentos, irmãos. Nós precisamos usar isso aí, mas não podemos substituir o poder da palavra, irmão. Por quê? Porque o dom, o talento, ele atrai. O dom, o talento, ele atrai as pessoas. É como se fosse um imã. Ele vai chamar as pessoas, mas aquilo que vai fazer permanecer, aquilo que vai dar raiz, que vai dar estrutura, que vai fazer a obra, que vai libertar, que vai transformar, é a palavra de Deus, aleluia. É a escritura da verdade. Dom, talento atrai o povo. Dom, talento pode até chamar a multidão, mas o que firma, o que dá raiz, o que dá estrutura, o que liberta, o que transforma, o que salva é a palavra de Deus, irmão, aleluia. Por isso que nós vemos muitas pessoas que não param em lugar nenhum, muitas pessoas, irmãos, aleluia, que não conseguem se firmar. Por que elas não conseguem se firmar? Porque elas estão correndo atrás somente de dom, elas estão correndo atrás somente de talento, elas querem apenas aquilo que atrai, aquilo que chama a atenção dos olhos, aquilo que traz beleza, aleluia. É só isso que elas querem, e a Bíblia nos diz que isso não firma, não dá raiz, então elas não têm solidez, elas não têm estrutura, irmãos, aleluia. Em outro lugar, apareceu um outro lugar ali, com outro dom mais chamativo, corre para lá, porque não tem firmeza aqui. E a sua vida não muda, a família continua do mesmo jeito, não há transformação, por quê? Porque estão firmados apenas em dons e talentos. E eu repito, isto não transforma ninguém, apenas atrai, apenas pesca o peixe. É como se fosse um anzol, uma isca, vamos dizer lá, o dom e o talento. Vai pescar o peixe, mas o que vai limpar o peixe, o que vai tirar ali e vai fazer toda a limpeza no peixe, é a palavra de Deus. Aleluia. Então, quando o Senhor disse a Pedro, olha, Pedro, a partir de hoje, tu vai ser um pescador, mas não de peixe mais aí desse mar aí. Vai ser um pescador de homens, um pescador de almas. Deus estava querendo ensinar ele não somente a atrair o povo, mas ao povo ser transformado, ao peixe ser limpo. Não era só para pescar o peixe, né? O peixe precisava ser limpo também. Precisava ser limpo também. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus, não é, pastor? A palavra de Deus veio para nos libertar. Jesus, ele disse, conhecereis a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação só vem através da verdade. Muitas pessoas hoje
em dia fazem trabalhos de libertação, campanhas, fazem campanhas de libertação, mas o certo é, não precisa muita coisa, basta somente ouvir e aceitar a palavra no nosso coração, e a obra o Senhor faz. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que ele convence o homem do pecado e do juízo que há de vir sobre a terra. Então, se nós dá a liberdade para o Espírito Santo agir na nossa vida e trabalhar na nossa vida, e a princípio, e o principal de tudo, é nós querer. Muitas pessoas hoje em dia não são libertas, não são transformadas, porque não querem. Querem ficar na mesma vida. Querem ficar com o pezinho lá no mundo. Querem ficar com o pezinho lá no bar. Querem ficar com o pezinho lá na droga, lá no vício. E aí não se libertam, porque não querem. Porque a hora que quiser, o nosso Deus está pronto para atender, para salvar, para libertar, para transformar. Há pessoas que hoje em dia vêm para a igreja e querem ficar do mesmo jeito. Não querem mudar. Mas a Bíblia diz que quem nasceu em Cristo é nova criatura. A velha criatura já passou. As coisas velhas passaram e se fez tudo coisa nova. É pelo poder da palavra de Deus. Glória a Deus. Pastor Xavier colocou um versículo bem interessante aí, irmãos. Eu vou ler esse versículo bem interessante aí. Confirmando a palavra de Deus. Olha aí, ó. Mas é uma referência para você. Mais uma referência bíblica aí, né? Então nós não estamos pregando fora de contexto. Não estamos pegando textos isolados e pregando fora de contexto, não. O Senhor está nos dando referências bíblicas para basear aquilo que nós estamos pregando esta noite. E usou o pastor Xavier aí, no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 28. Olha que palavra maravilhosa. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, olha só, irmãos, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Olha que interessante, que forte, que tremendo, irmãos. Aleluia. O Senhor está dizendo, aquele que tem sonho apenas conta como um sonho. Né? É como se fosse assim, apenas para acrescentar algo na vida dele. Não pode ser o fundamento de tudo. É só para contar como um sonho. Né? Só algo para acrescentar um pouco mais a fé dele e acabou. Não é para ser o fundamento. Não é para ser a base. Porque o fundamento e a base é a minha palavra, diz o Senhor. E o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Pessoas tomando como base sonhos, visões, profecias, revelações e servem a Deus por aquilo. Ah, mas Deus me falou. O que Deus te falou? Não, Deus usou o profeta, eu tive um sonho, eu tive uma visão. E fica se firmando naquilo ali e não vai para a palavra. Deus deu um sonho, conta como sonho, está dizendo a palavra aqui, ó. Amém, glória a Deus. Então que glorificado seja o nome do Senhor. Mas que a base de tudo não pode ser o sonho. A base não pode ser a visão. A base não pode ser a profecia. A base é a palavra de Deus, irmão.
Olha só o que Deus diz de tão forte, de tão tremendo. Eu sou contra os profetas que furtam as minhas palavras, roubam as minhas palavras. Isto é, substitui. Aleluia. Furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Isto é, a minha palavra que eu dei para falar, eles estão furtando, eles estão roubando, eles estão tirando. E estão deixando apenas sonhos, visões, profecias, revelações. E a palavra, que é a base, estão furtando, estão tirando. Ah, pastora, mas o sonho, se tiver na palavra de Deus, sim. Sim. Irmão Xavier está online comigo aí, me manda o convite, irmão Xavier. Vamos entrar ao vivo aqui, um pouquinho aí. Vamos entrar ao vivo conosco aqui, irmão Xavier. Me manda o convite aí, vamos entrar ao vivo. Vamos falar um pouquinho sobre essa palavra aqui, interessante, muito interessante. Né? Aguardar o irmão Xavier aí, se ele quiser entrar online conosco, para nós estarmos conversando um pouquinho sobre isso aí. Irmão Xavier é pastor, é homem de Deus. Eu tenho acompanhado as lives dele. Deus tem usado muito na palavra, irmãos. E tudo que nós queremos é ensinar a palavra para você. Né? Não contar lorota, não para adquirir fama, nome, nada disso, irmão. Nada disso. Né? Mas para que você seja salvo. Nós estamos preocupados é com a tua salvação. Nós estamos preocupados é com a tua alma. Glória a Deus, aleluia. Que interessante, né, pastor? Quando diz aqui, furtam as minhas palavras. É interessante isso aí porque muitas pessoas hoje em dia, muitas pessoas, não são poucas, são muitas. Pessoas que estão firmadas nisso aí. Ó. Quando as coisas não acontecem, quando as coisas não se cumprem, as pessoas ficam abatidas, ficam tristes e acabam saindo da presença de Deus. Porque apoiaram a sua fé em coisas vãs, coisas que não tinham fundamento bíblico. E segundo a Bíblia, toda a profecia de Deus, tudo o que Deus falar, tem que estar de acordo com a sua palavra. Se a profecia não estiver de acordo com a sua palavra, não creia nessa profecia. A Bíblia, ela é clara. A profecia, reter aquilo que é de Deus e descartar o resto. Então que nós possamos ouvir somente a palavra de Deus. Somente o que Deus tem para a nossa vida. Porque é muito fácil, muitas das vezes, o profeta ele falar além daquilo que Deus tem para falar. Muitas das vezes o profeta, muitas das vezes Deus quer falar muito e o homem fala pouco. E muitas das vezes o homem fala pouco e Deus quer falar muito. Então aí é que o profeta, muitas das vezes, tem que ter uma sensibilidade do Espírito Santo para entender até onde o Senhor vai dar o amém. Até onde vai a mensagem de Deus. Para não ultrapassar aquilo que Deus manda. Porque segundo a Bíblia, toda palavra que nós falar, que Deus não falou, nós seremos cobrados por isso. E muitas das pessoas hoje em dia acham fácil profetizar, acham fácil falar, mas aí daquele diz a palavra que falar, assim diz o Senhor, e Deus não falou. É Deus. Porque Deus é um Deus verdadeiro. Deus, ele não engana. Deus, ele jamais mentirá. Deus, ele falar sempre a verdade. Sempre. Então, é muito fácil se profetizar. Abrir a boca e falar. Mas, quando o profeta abre a sua boca, segundo o livro de Jeremias, todo profeta, ele é conhecido por profeta.
Quando a sua palavra se cumpre. Oh, Deus. Quando aquilo que ele falou acontecer. Aí é um profeta. Aí é alguém chamado por Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado para falar aquilo que Deus fala e aquilo que Deus não fala, nos falar também. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ó Senhor, irmão Xavier, Deus abençoe. Esse versículo que o Senhor colocou aí, muito interessante, muito forte. Quando o Senhor colocou esse versículo, eu comecei a sentir meu coração estremecer. Então, deixa Deus lhe usar aí, seja a boca de Deus aí, para falar a respeito desse versículo aí muito forte. Amém, pastor? Amém. Boa noite, pastor Marcos, pastora Graciele, boa noite. Deus abençoe vocês. Amém, grandemente. E que Deus dê toda a força que vocês precisam aí para a construção dessa obra que vocês têm no coração. E Deus está ajudando. Amém. Tenho certeza que Deus vai colocar mais pessoas para auxiliar vocês. Em nome de Jesus Cristo, estamos orando por isso, tá? Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando aqui, né? Até minha filha diz assim, tu vai participar. Eu digo, eu tenho que participar, filha. Eu digo para ela. Irmãos, uns dias atrás eu participei de uma live só de pastores, assim como nós estamos fazendo aqui nesse momento, e com vários pastores lá do Uruguai, de Aceguá, de outra região, e muitos se constituem como profetas. E na hora que nós estávamos naquele momento ali reunido, e naquela hora Deus, ele toca no coração e a gente tem que ter ousadia. A gente não pode ter medo daquilo que Deus coloca em nosso coração, mesmo que a gente pague um preço, irmãos, como os profetas pagaram o preço para anunciar pela boca aquilo que Deus queria que fosse anunciado. Os profetas, se nós olharmos os profetas, tem uma grande diferença de um profeta para pastor. Tem grande diferença. Pastor é pastor, profeta é profeta. Tá? Pastor apacenta a ovelha e profeta profetiza. Aquilo que Deus anuncia, tu te acomoda, tu muda tua história, tu te converte, porque como Jonas ali, Deus colocou datas, colocou dias, daqui a 40 dias eu vou destruir esta cidade. Isso é profecia, tá? E eu falei para eles, eu digo, nenhum de vocês são profetas. Eu não sou profeta. Quando Deus quer levantar profeta, ele levanta um só. Na época de Jeremias havia vários profetas e na verdade só tinha um profeta de Deus. Na época de Acabe havia vários profetas e existia só um profeta de Deus, que era Micaias, que passava mais preso do que fazendo a obra. Amém? Então, quando Deus levanta um profeta, ele levanta um. O resto se constitui profeta porque colocam no seu coração e creem naquilo ali. Creem naquilo ali. Porque o verdadeiro profeta, a hora que Deus levanta o verdadeiro profeta, esse profeta, ele vai clamar no deserto que até os mortos vão ouvi-lo. Saiba disso. E nesta palavra de Jeremias que eu passei para os pastores, eu passei esta palavra e outros exemplos de profeta, não profetas, profeta. E essa palavra do sonho, que quem tiver sonho, conte apenas como sonho. Mas conte como? Conte para pastores, se reúnam com as suas lideranças, se reúnam com seus pastores, seus obreiros. Fale sobre os teus sonhos. Orem, jejuem, para que Deus possa confirmar esse sonho, realmente que vem dele. Também nós não podemos ter sonho e escondê-lo. Mas nós temos que produzir aquele sonho, nós temos que examinar as escrituras, ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida congregada com homens e mulheres de fé, que estão na mesma fé, que estão na mesma intenção de almas.
de salvação de almas. Né? Então o sonho tem que ser contado como sonho. Por exemplo, estou com vocês aqui, pastora Graciela, pastor Marcos. Eu vou dar um exemplo. Esta noite eu tive um sonho, meu Deus, eu me levantei suado, tremendo, foi terrível o sonho. O que eu vou fazer? Eu vou marcar uma reunião com vocês, homens e mulheres de Deus, a qual eu vou contar o meu sonho. Por quê? Não se esqueçam que os reis tinham sonhos e Daniel traduzia os sonhos para ele. Então os sonhos têm que ser contados como sonhos para homens de Deus. O que está acontecendo hoje em dia, pastor, pastora, o pessoal está ficando muito fanático, um grande perigo. Muito fanático. A teologia bíblica é bom, mas ao mesmo tempo ela é perigosa. Eu fiz faculdade de teologia, onde eu tive com quase 20 pastores, com cada um dava um entendimento de profecias e profetadas. E é um perigo. Por isso que nós temos, como a pastora falou, temos que ter um espírito, uma alma. Temos que ter o Espírito Santo em nós, para que o Espírito Santo dentro de nós nos ajude a interpretar o que de fato Deus quer falar pela palavra de Deus. E o sonho nós temos que comunicar à liderança, comunicar aos pastores. Hoje o fanatismo religioso está tão grande dentro das igrejas, que o primeiro sonho que eu tenho, eu quero fazer uma live, eu quero fazer um Facebook, eu quero ir no WhatsApp, eu quero ir na internet, eu tenho que anunciar isso, porque Deus falou, Deus anunciou, Deus falou isso e aquilo. Se você não fizer isso, é um fanatismo isso aí. É um perigo, pastor Marcos. É um perigo isso aí. Tanto para nós, que vamos dar conta do que nós vamos fazer, como também vamos levar ao povo a pecar. Como aqueles profetas fizeram, eles pregavam, com certeza as pessoas acreditavam. Por quê? Porque falavam bonito. E não se esqueçam, eu falei ainda ontem com uma reunião com uma irmã, e eu disse, tome cuidado com os espíritos enganadores que já estão agindo. Se você não tem uma vida de oração, se você não tem uma vida de consagração com Deus, se você não tem uma intimidade com Deus, você corre risco de ser um vaso de espíritos enganadores, a qual vai tentar enganar a muitos. Eu gosto de ver pregações, e às vezes eu peço a Deus, Senhor, como eu queria ser como aquele pregador, como aquela pregadora que vai ali e fala e dá profetadas e dá profetada. Não, é hoje que Deus vai te dar um milagre, é isso, é aquilo. Não, é lindo de ver isso. Só que não foi para mim que Deus deu isso aí. Eu não posso ser igual àquele, porque eu vou estar sendo um espírito enganador. Eu vou estar querendo ser só mais um. E Deus nos selecionou, Deus nos chamou para fazer a diferença nesse momento, pastor. Então, esta palavra, este versículo aqui, é um versículo para estudar. É um versículo que não se pode excluí-lo. Eu tive um sonho, eu vou chamar o pastor Marcos, eu vou chamar a pastora Graciela, vou fazer uma reunião com vocês. Eu tive um sonho e parece que Deus falou. E aí, o que vai acontecer? Vamos orar, vamos vigiar, vamos jejuar. E se for da vontade verdadeira de Deus, aí a gente vai anunciar. Eu tive um tempo atrás, pastora, tive um tempo atrás, eu tive reunido com o grandão daqui da cidade, que cuida da nossa cidade. E eu estive sentado numa roda, numa mesa redonda com ele. E de testemunha tinha outros 2 obreiros. E as pessoas queriam tirar foto e eu pedi para ele, Senhor, o Senhor poderia retirar essas pessoas por um momento daqui de dentro, porque Deus quer falar pessoalmente com o Senhor. Deus não se agrada de fotos, de mídias. É somente Deus quer falar com o Senhor. E foi uma bênção. E é assim que Deus trabalha, pastor. É assim que Deus trabalha.
Deus quer abençoar o povo, mas temos que estar com a cabeça em espírito na palavra de Deus. Porque Deus ele zela pela sua palavra e não por sonhos. Amém, pastor? Amém. Sabe que isso que o pastor Xavier está falando, a irmã Eva vai entender aí. A obreira da casa do Senhor aí, diaconisa, vai entender, né? Deus mostrou um sonho e ela me ligou, né? Eu vou contar aqui esse testemunho aí para acrescentar a fé dos irmãos aí, porque foi o que aconteceu, a gente tem que contar. A gente estava de viagem para Ijuí, ela me ligou e me contou um sonho, né? Parte do sonho, a irmã Eva vai confirmar aí. Deus mostrou uma pessoa, deu as características, e essa pessoa estava chorando muito. E eu me lembro que eu falei para ela, não, irmão, vamos orar, vamos confiar em Deus, vamos colocar na presença do Senhor, porque isso aí é alguém que Deus está lhe mostrando para a senhora orar, para a senhora interceder. Tem uma pessoa que vai ter crise, ou de depressão, ansiedade, e Deus já está lhe mostrando para a senhora interceder por essa pessoa, mesmo sem saber quem é. Mesmo sem saber quem é. Porque esse é o seu chamado de intercessor. Né? Passou um tempo ali, irmãos, eu recebi uma ligação de alguém com crise. Alguém chorando, alguém passando por essa situação aí que Deus havia mostrado para a irmã. Né? Mas o que ela fez? Ela não foi lá para o Facebook, como disse o pastor aqui, com um fanatismo religioso. Colocar todo mundo em alerta e sei lá mais o que, acrescentar e aquela coisa de... Não. Ela veio na liderança. Ela veio na liderança, Deus falou, pronto, calmou, ficou ali, só foi para o joelho orar e deu. Deus confirmou, e aí Deus foi abençoando. Né? Então, nós estamos vendo hoje, né, pastor Marcos, muito fanatismo em torno disso. Então, acaba se trazendo vergonha para o evangelho, como aconteceu há pouco. Né? Se vai para as redes sociais, não acontece, não se cumpre, o evangelho é envergonhado. Por isso a Bíblia diz, conte-o apenas como sonho. Deus fala muito comigo em sonho. Só que toda vez que eu tenho sonhos espirituais, eu procuro um pastor. Eu procuro um pastor, falo com ele, conto para ele o meu sonho, e esse pastor, homem de Deus, direcionado por Deus, fala comigo, me dá a revelação de Deus, ora por mim, e ali eu me acalmo, vou orar e coloco na presença de Deus, confirmando o ensinamento do pastor aqui. Que não é o que está acontecendo hoje. O povo está entrando num fanatismo, tudo vai expor, e aí expõe, acrescenta, fala o que não é, entra em desespero, coloca os outros que estão ouvindo em desespero. Não acontece. Né? Mas o que a diaconisa fez? Né? Ela foi na liderança. Né? Ela disse, foi aqui, ó, uma revelação quando estava orando. Da mesma forma, acontece a mesma coisa, irmã. É o mesmo sentido aí. Ela foi na liderança. Quando Deus fala comigo, fui em uma liderança também. Procurei um pastor. E ali calmou. Ninguém entrou em desespero. Eu não fiquei com a minha alma ali, com o meu coração em desespero. Se colocou tudo na presença de Deus. Por quê? Porque o que tem que nos basear é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmãos. Pastor Marcos. Nós temos visto aí nas mídias sociais, aí na internet, vários profetas aí. Profetas que já profetizaram o fim do mundo, deram o dia, deram hora para o mundo acabar e não sei o que mais. E outros viram alguém que foi para o céu, outros viram um que foi para o inferno e aquela coisa toda. Então, isso aí é uma coisa que traz só contenda e confusão. Então, eu creio que Deus ele não está nessas coisas aí. Deus ele não veio, a palavra de Deus não veio para confundir ninguém. A palavra de Deus não traz confusão para ninguém. Então, Deus não pode estar nisso. Uns sonharam com alguém que foi salvo, outros sonharam com alguém que estava lá no alguém que estava no inferno, outros sonharam com o mundo que ia acabar tantos dias e tanta hora e não aconteceu nada disso. Então, hoje em dia o ser humano ele está tomando, como disse o pastor aí, as pessoas estão muito fanáticas, estão buscando
status, buscando aparência, essas coisas todas aí. E Deus não está nessas coisas. Deus não está. O ser humano, pastora, o ser humano por si só, ele tem facilidade de ser manipulado, por si só. Amém? Quem está escutando tem que ouvir isso, tem que ouvir a verdade, porque Jesus mesmo anunciou que muitos iriam ser enganados. Tá? Muitos, como diz aqui, eu vou mostrar aqui para você em Mateus 24. Mateus 24 diz assim no versículo 10, assim, ó, nesse tempo muitos serão escandalizados. Já está acontecendo. Já está acontecendo isso aí. E por isso que nós temos que nos guardar. Nós temos uma vida em santuário. Que santuário que eu quero dizer isso aí? É o teu lugar íntimo com Deus. Tem momentos que Deus vai te tirar do meio da civilização, irmãos. Vai te tirar do meio do bolor, como diz, né, na linguagem de hoje, para nós entender. E Ele vai querer te deixar simplesmente só tu e Ele. E Ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tudo isso aí já está acontecendo. O que eu quero dizer para você, pastor, pastora, para nós orar, e eu tenho pedido para outros pastores orar, e irmãos orar, porque tudo que Jesus profetizou, não se precisa mais ninguém vir para profetizar. Apenas hoje temos que servir de pastores para direcionar as pessoas naquilo que Jesus já profetizou. Ah, mas o final... Não, tu quer saber do final? Então vai lá em Apocalipse. Jesus também já anunciou como vai ser o final. Está na palavra. Então, a partir de agora, a partir da nossa geração, do nosso tempo, Deus não vai usar. Hoje, não se ofendam comigo que eu vou falar. Amém? Se tiver algum pregador aí, um pastor, alguém que esteja se intitulando profeta, não se ofenda. Não vou pedir perdão também. Amém? Sou homem de Deus para assumir as minhas consequências. O que eu quero dizer para você, que de Jesus para até o final, Deus não vai precisar mais de profeta. Deus vai precisar de pastores que apacentem as ovelhas e elas venham conhecer a profecia que Jesus Cristo já cumpriu, deixou para se cumprir na nossa geração. Qual é o nosso dever, pastor, pastora? É levar o povo ao conhecimento que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e foi o último profeta que profetizou o fim dos tempos. Amém? Então Deus não precisa, claro, eu vou dizer assim, ó, Deus é Deus, se Ele quer usar, Ele usa. Mas Ele deixou bem claro em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Conhece o versículo, né, pastor? Ah? O que diz lá em Hebreus, capítulo 1? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que ficou hoje? O que ficou hoje para nós? A herança de profetas. Um sobrenome profeta. É um título profeta. Claro que tem pessoas, por causa do dom quando se cumpriu o Espírito descer sobre todos, a palavra de Deus diz que muitos iriam ter o quê? Sonhos, né? E revelações. Qual é a revelação? Não profecias do final dos tempos, mas as revelações para que todos saibam quem era Jesus Cristo. O Espírito Santo não veio para revelar o fim, mas ele veio para ensinar o caminho de Jesus. Amém?
Então, os últimos profetas, por isso que eu tenho estudado muito, não quero me deixar, às vezes tem irmãos que dizem assim, escute o profeta, e eu repreendo eles. Eu não sou profeta. Eu não sou profeta. Sou apenas um pregador. Deram um título de pastor, tudo bem, mas eu sou um pregador do Evangelho. Todos nós somos um pregador do Evangelho. Amém? Então, quando Deus profetizou, quando Jesus profetizou o que iria acontecer nestes dias de hoje, ele foi elevado e depois João teve uma visão do que ia acontecer no final. Então já está tudo fechado. Irmãos, pastores, já está tudo selado. Já está tudo selado aqui, eu não preciso de profeta querer me dizer como é que vai ser meu dia de amanhã. E o dia que me aparecer alguém para querer dizer, o teu dia vai ser assim, tu é bruxo. Tu é cigano. Eu te repreendo, Espírito, assim como Paulo repreendeu aquele rapaz, aquela moça que saía na rua gritando, olha, este aqui vem falar do Deus Todo-Poderoso, este vem evangelizar, e aos olhos dos homens, tudo achava, olha, esta está ajudando a este homem, olha, esta está ajudando a Paulo a evangelizar, e Paulo diz que Paulo se irou naquele momento e disse assim, sai dessa mulher agora. Era um espírito enganador. Gritava na rua, estes são homens de Deus, este veio trazer a salvação. Te lembra dessa passagem? Atos 16, amados. Atos 16. Desculpe tomar o tempo de vocês. Eu gosto de pregar a palavra, irmãos. Amém? Olha só o que aconteceu. Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim, e aconteceu que, indo nós à oração, nós saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, olha só, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Hoje, a nossa geração incrédula, como Jesus disse, e maligna, iriam acreditar nisso aí. Porque o ser humano tem facilidade de ser cauterizado com a mentira e com o engano. E aí o que aconteceu? E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, quando você está cheio de Espírito Santo, pastores, ninguém engana você. Ninguém engana você. Verdade. E ele diz assim, mas Paulo, perturbado, que ele começou a se incomodar com aquela atitude daquela mulher, voltou-se e disse ao Espírito, nem à mulher, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Veja o que ela estava fazendo naquela hora. A ver se não parecia uma pessoa, um evangelista naquele momento. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, uma verdadeira evangelista, uma verdadeira pregadora. E o Espírito Santo revelou para o Paulo que aquilo ali era um espírito enganador. Então o mundo hoje, eu gostaria, pastora, por isso que às vezes, alguns não me convidam para pregar, e outros têm medo de estarem comigo, porque quando o Espírito Santo te revela, você tem que ter ousadia. Pague o preço. O preço não é estar com 600 pessoas, como eu já tive com 600 pessoas, mas o Espírito Santo me revelando, estão tudo podre. 600 pessoas, tudo podre. Cometendo pecados, fazendo tretas, mentindo, adulterando. A ousadia não é estar em cima do altar, sendo um homem ou uma mulher pregadora. A ousadia de Deus, do homem de Deus, é enfrentar os fariseus de hoje. A verdadeira ousadia do homem de Deus é enfrentar um sistema que está corrompido.
Hoje muitos escolhem palavras bonitas. Me desculpe, pastora, pastor. Eu tenho visto as pregações de vocês e eu tenho sido abençoado. Amém? Tenho visto a firmeza de vocês. Mas muitos escolhem palavras bonitas para agradar o coração do homem. Para darem glórias e aleluias. E Deus tem dizido assim, não faça isso. Porque tu vai agradar muitos, mas vais entristecer meu coração. Amém? Eu reneguei muitas coisas. Eu neguei muitas coisas. Neguei muitas coisas que podiam estar me levando para muito alto. Eu não estaria nem aqui. Eu estaria em outros lugares pregando, com melhor roupa, com melhor carro, porque a proposta era grande. A proposta era grande. A tal ponto que quando me davam uma chave, nem sequer me abençoavam para eu dirigir aquela igreja. Simplesmente me diziam, faz isto, porque tem que ter. Entenderam, né? E aquilo estava prejudicando a minha espiritualidade com Deus. Tu tá louco? Eu tô louco por Jesus. Eu prefiro morar embaixo da ponte adorando o meu Deus do que estar em cima do altar sendo adorado pelo povo. Porque muitos hoje estão adorando pastores. Tá? Então temos que tomar cuidado com isso. Se eu tenho sonhos, eu vou procurar um líder religioso, o meu líder, o meu pastor, os obreiros que estão na mesma fé comigo em oração, e vou contar, vou revelar a eles os sonhos. Eu tive um sonho assim, e esse grupo de oração, esse grupo, homens e mulheres de oração, vai orar e vai pedir confirmação de Deus se aquele sonho era para contar, para revelar, revelação ao povo, para a nação ou para a pessoa. Fora isso, é fanatismo religioso que está preparando a porta para Satanás entrar na vida, no coração de cada pessoa. Eu sempre digo, eu convido as pessoas para participar das lives, e onde eu prego, onde eu vou pregar, eu digo, quem é que está preparado para ouvir a verdade? Eu. Então, está preparado mesmo. Então está preparado. Então tá. Que Deus te abençoe. Porque tenha certeza que eu saio daqui, eu lavo as minhas mãos do teu sangue, volto para as casas, me deito, boto a cabeça no travesseiro e durmo toda noite. E levanto de madrugada para adorar meu Deus. Amém? Amém. Você sabe, irmãos, que, confirmando tudo que o pastor está falando aí, quem tem acesso à rede social, quem tem acesso à plataforma digital, quem tem acesso aí a todos os canais de internet, aí você pode olhar, você percebe que está crescendo um número absurdo desse espírito enganador tomando conta das pessoas aí, né? Porque Deus me disse, eu tive uma visão, eu vi o fulano no céu, eu vi o fulano no inferno, não sei o que. Deus me disse que o casal tem que ser dessa forma, a família tem que ser dessa maneira, porque Deus me disse que você não pode fazer isso. Peraí, espírito enganador. Por quê? Porque tudo que eu preciso saber, como o pastor Xavier disse aqui, já foi selado. Tá selado, ó. Tá aqui, tudo que eu preciso saber. Tá aqui. Para que Deus vai levantar uma pessoa para ficar falando essas coisas, irmão? Para as pessoas idolatrar ele, porque vai idolatrar, né? Para dar fama e para ficarem correndo atrás de guru, né? De guru, de feiticeiro, porque vão ficar, ei, o que Deus te disse agora, hein? O que Deus te falou, hein? Deus te falou alguma coisa a respeito da minha vida, ei? Como é que vai ser o meu dia amanhã? Ei, será que vai dar certo? Será que vai dar certo aquilo? Peraí, irmão! Tudo que a gente precisa saber tá aqui! Na palavra. Quer saber como é que tem que ser o casal? Vai para a Bíblia. Quer saber como é que tem que ser a família? Jesus já deixou como é que tem que ser. Quer saber como é que o teu dia vai ser abençoado? Como é que você vai ser feliz? Como é que as coisas vão dar certo? A Bíblia tem resposta para tudo. Já está tudo escrito aqui, irmão. E aí está surgindo aí o espírito enganador, levantando cada vez
mais pessoas aí, porque Deus me disse, porque Deus disse para mim. E aí já começa, irmão. Tá aqui, ó, tá aqui. Deus já disse tudo que precisa ser dito, já foi selado, tá aqui, já falou através do Filho, deixou registrado, né? E as pessoas estão cada vez se deixando confundir mais e entrando num fanatismo. Vai correr lá na porta do profeta, liga, ei, Deus te mostrou alguma coisa da minha vida aí? Deus te mostrou? Deus te falou alguma coisa? Não sei o quê. É um desespero por isso aí, irmão. E a Bíblia está aqui, ó. Quer saber como é que vai ser? Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Oh, Deus de poder. Jesus Amém? selou. Jesus selou a palavra. Jesus Cristo selou a palavra de Deus. Ele selou, pastor. A nossa missão, pastor, a minha oração é essa, que tanto o pastor Marcos, tanto a pastora Graciela e outros pastores que são meus amigos e irmãos obreiros, que nunca saiam dessa simplicidade que é o Evangelho de Cristo Jesus. Vocês vão construir agora um templo, mas que dentro desse templo não exista aquilo que a mais daquilo que Deus colocou no coração de vocês. Porque o que Deus colocou no nosso coração foi o coração humilde da obra. Amém? Deus não está usando vocês para vocês fazerem promessa de ouro e prata para as pessoas. Deus não está colocando vocês para vocês fazerem promessas de vida eterna para as pessoas. Deus está nos colocando para nos mostrar o caminho da vida eterna. Amém? Nós não fazemos promessas de vida eterna, nós mostramos o caminho da vida eterna. Né? Que nós venhamos estar sempre nessa simplicidade. Né? Simplicidade. Precisamos orar um pelos outros. Porque quando Paulo fala sobre o corpo de Cristo, ele não fala somente de um grupo de membros dentro de uma igreja. Quando ele fala do corpo de Cristo, ele também fala de congregações unidas para um mesmo propósito, que é o quê? Pelas almas, para a salvação das almas para Cristo Jesus. E o que aconteceu hoje? O que está acontecendo hoje? O corpo de Cristo. A minha esposa falou, Juscelino, como é que tu disse que o corpo de Cristo está? Não, tu falou outra palavra. Não. O corpo de Cristo está totalmente separado, desmembrados. O corpo de Cristo está desmembrado. É um braço para lá, é um braço para cá, é uma perna lá, é outra perna aqui, a cabeça lá, os olhos, está totalmente separado do propósito que Jesus quer de verdade para todas as almas. Deus quer que as congregações, seja lá como for, porque nunca foi a vontade de Deus, mas sim que todo o coração se convertesse ao mesmo templo, venham se unir no mesmo propósito. Por que o Brasil, o mundo está como está, pastor Marcos? Porque existe, você querendo ou não, pastor Marcos, pastora Graciela, isso que eu vou falar aqui, você querendo ou não, nós podemos até pregar Jesus Cristo, nós podemos até falar em línguas, levar as pessoas ao altar do Senhor com as nossas palavras, mas muitos ainda, mesmo falando bonito, mesmo entendendo a palavra, ainda está com um coração vaidoso e ganancioso. Às vezes para si próprio. E isso tem que ser quebrado através do jejum e oração. Quando Jesus fala para os seus discípulos lá, em questão, que há certas casas de demônio que só se quebram com jejum e oração, ele não estava se baseado apenas num demônio, numa pessoa, mas estava se baseado em legiões. Legiões, como aquelas legiões que estavam sobre o Gadareno. Legiões. Isso tem que ser quebrado. Para quê? Para quê? Para quê? Agora, pastor, abra em Lucas capítulo 21, versículo 36. Eita glória! E quando quiserem me cortar, me cortem pelo meio, tá?
Não, a gente ama a palavra, irmãos. É isso que eu gosto. Amém. É isso que eu gosto. 21, quanto, pastor? 36. 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Viu só? Uma palavrinha aí que a senhora falou, pastor. Aqui na minha diz assim, ó, coisas que hão de acontecer. Tá? Aí diz suceder, né? O que Jesus estava dizendo? Suceder. Vigia, tem a tua vida de oração, para que evite as coisas que vão vir no mundo e não venha sobre vocês. O que Deus está dizendo assim, ó? O que tem que acontecer, vai acontecer. Mas aquele que guarda a minha palavra e a obedece, tenha certeza que vai se cumprir o que está lá em Salmos 91, versículo 7, que diz o quê? 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. O que ele diz então? Para que sejais havidos por dignos. O que ele quer dizer dignos? Honestos, justos. Cumprindo, oh, glória, aleluia. Cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua verdade, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo o que Jesus deixou para nós fazer. Quando nós cumprir isso, porque tenha certeza, pastor, não é placa de igreja, não é o melhor lugar, não é a quantidade de pessoa que vai fazer escapar o que vai acontecer. Porque mesmo eu estando numa placa, mas se eu não tiver com o coração na palavra e obedecendo e fazendo a vontade da palavra, tenha certeza que Deus nos livre. Deus, se quiser soprar, ele bota a igreja tudo pro chão e deu, acabou a história. Então ele está dizendo que cumpra, anda nos meus caminhos. Anda nos meus caminhos. Prega o meu evangelho. Fala do meu amor. Vai acontecer sinais, sim, quando se é pregada a verdade. Na sua igreja, no seu templo, você vai ver pessoas sendo curadas mesmo. Você vai ver, mas vocês, ao mesmo tempo, você vai sentir que aquilo foi de Deus, porque você está com amor na palavra de Deus. E aquilo vai acontecer. Uma vez um pastor, que nós estava fazendo a obra com ele chegou para nós, te lembra, Jô? Ele chegou para nós pregando, olha, presta atenção para ver, como a pastora disse, o espírito enganador já está dentro das igrejas e no coração dos homens. O pastor falou isso ao público, ao público. Tinha quase 300 pessoas, era um domingo de Santa Ceia, tá? Ele começou a fazer o culto, começou a fazer a reunião, colocaram louvores, eles oraram, ele pregou e fez a oração, e muitas pessoas ali foram curadas. Aí na segunda reunião, que era às 3 horas da tarde, ele pegou e falou para o outro povo: vocês sabiam que eu nem me consagrei para pregar hoje? Eu não me preparei para pregar, para trazer a palavra para vocês. Eu não me preparei, eu não jejuei, eu simplesmente dormi toda noite, me levantei e vim pregar. E vim pregar. Amém? Então, assim, fez de qualquer maneira. E o que aconteceu? Aconteceu curas e milagres. E aí tu pensa assim, aí tu te lembra do que eu vou te dizer assim, lá em Êxodo, Moisés, quando se apresentou lá para o rei lá do Egito, o que ele fez com a vara? Em que transformou a vara? Transformou em quê? Uma serpente. E os magos que estavam com o rei lá, o que eles fizeram? Fizeram a mesma coisa. Fizeram a mesma coisa. Serpente. Transformaram em serpente. Então, é um cuidado que nós temos que ter com a obra de Deus. É um cuidado, olha, às vezes eu oro chorando a Deus, Senhor, eu não queria estar assim como estou. Eu não queria. Eu tenho medo, mas eu faço com ousadia. E peço a Deus, Senhor,
as pessoas vão ficar bravas comigo, as pessoas vão ficar indignadas, vão murmurar contra mim. Mas esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é esse, pastora. Pastor Marcos, o verdadeiro evangelho é esse. Se a senhora vai olhar os discípulos, o apóstolo, alguém foi feliz? Alguém terminou a sua carreira? O Paulo disse, claro, em espírito eles ficaram felizes porque eles foram para Jesus, eles cumpriram a sua carreira. Mas aos olhos dos outros, o que os outros falavam de Paulo, dos discípulos? Meu Deus, como é que conseguiram viver desse jeito? Sofrendo, presos, açoitados, mortos. O profeta Isaías diz a teologia que ele foi cerrado no meio. Pagaram um alto preço. E por que hoje nós temos que ser diferente? Porque as coisas são modernas? Porque tem televisão, porque tem isso, porque tem a lei que... Mas já a lei podre de hoje não é a mesma, não é diferente daquela da época. Não é diferente. Não é. É a mesma coisa. Então, pessoas vão se irritar, vão murmurar, vão querer chantagear, fazer horrores. Mas esse é o evangelho de Cristo Jesus. Essa é a porta estreita. É a porta estreita. Talvez vocês estejam passando trabalho para construir o templo de vocês, mas continuem caminhando. Vai se levantar um impedimento? Vai, mas continua caminhando. Quando menos vocês veem, vocês vão estar lá, chorando em cima do altar lá e agradecendo a Deus junto com o público. Conseguimos, Senhor, chegamos até aqui. Amém. É obra de Deus, porta estreita. Amém? Amém. Amém. Irmãos, o interessante aí que o pastor Xavier falou aí de Moisés, né? Que ali os magos, eles fizeram a mesma coisa, né? E em dobro. Serpente também. E em dobro. Olha só, irmão. Então, o espírito enganador dos dias de hoje, olha só. Eles pregam como nós. Até melhor. Tem mais eloquência. Né? Eu vou mostrar uma coisa muito mais séria agora. Cura como nós. Eles falam como a gente, irmão. Tá, irmão Xavier? Falam. Quer ver uma coisa muito mais séria? O quanto os irmãos têm que ter uma vida de comunhão com Deus. O quanto as pessoas têm que ter uma comunhão de leitura bíblica. Ou reunido com os irmãos, com os pastores que estão de coração mesmo para servir a Deus. Um que foi enganado. Olha só o nome que eu vou dizer que foi enganado por Satanás. Eu vou mostrar para você aqui. Deixa eu ver aqui. Quero mostrar para você. 2 Samuel. Abra para mim aí, 2 Samuel, capítulo 29. Segunda Samuel, capítulo 24, irmãos. 2 Samuel, capítulo 24. Qual o versículo? 1? É o primeiro. Primeiro só fique aguardando que eu quero mostrar isso aí. Tomarem um choque. Deixa eu só procurar aqui. Aqui. Da feiticeira. Não, Saul. Muito pior. Não, muito pior. Meu Deus. Muito Vamos pior. lá, então. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia aí. Só deixa eu achar aqui para mostrar para você. Tá? Enquanto o pastor vai procurando ali, irmãos. O interessante aí, olha só, enquanto o pastor procura ali. Eles fizeram em dobro, a mesma coisa que Moisés em dobro. Né? Então, o espírito do engano, eles fazem a mesma coisa que a gente faz, irmão. Prega como a gente prega melhor. Canta melhor. Profetiza a cura, ainda faz melhor. Abre o olho. Vai para a palavra. Estuda a palavra. Mas fez muito mais milagre. Onde ele chega, meu Deus do céu, faz milagre, faz sinal. É isso, enche multidão, não sei o quê. Eles fizeram a mesma coisa que Moisés. Em dobro.
precisa conhecer mais a palavra, irmão. O espírito do engano está aí no mundo. O mundo já é maligno. Está invadindo as igrejas. Estão pregando como a gente melhor. Estão cantando, estão profetizando, estão fazendo milagre. E nós precisamos de mais homens e mulheres de Deus para dizer, te repreendo em nome de Jesus. Pode falar, pastor. Pastora, antes de eu começar a meditar com vocês aqui, quero lembrar eu quero lembrar que ontem, a live de ontem, Deus me usou, o Espírito Santo me usou aquela passagem de Mateus capítulo 4, onde Satanás usava a palavra para seduzir Jesus Cristo, não é? Ele usava a palavra de Deus para seduzir Jesus Cristo, né? E eu quero que você aponte aí, pastora, 1 Crônicas, aponte aí, 1 Crônicas capítulo 21. Aponte. Porque isso aqui é um sinal para nós que somos pregadores, para nós não cairmos na mesma armadilha que este homem aqui caiu. E ele pagou um preço alto e o povo pagou o preço junto. Glória a Deus. Vamos lá para a palavra de Deus. Vamos embora. 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. Tá. Leia para mim o versículo 1. O primeiro versículo leia para mim. 1 Crônicas, amor. 1 Crônicas 21. Primeira Crônicas 21. Versículo 1. Leia só o primeiro versículo. Só o primeiro versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Tá. Repare que aqui quem incitou, quem ordenou a Davi a contar o povo de Israel foi quem? Satanás. Só que não esqueça que Davi, ele era o quê? O coração segundo de quem? De Deus. E ele era um homem de quê? Temente a quem? A Deus. Tá? E aí o que eu quero mostrar para você? O próprio Davi, o ungido do Senhor, que tinha um coração segundo o coração de Deus, caiu na cilada de Satanás. Por quê? Porque Davi achou que era Deus que tinha ordenado a contagem daquele povo. Tá? Ele achou que foi Deus que ordenou a contagem do povo. E toda esta passagem é a mesma passagem que nós vamos agora lá em 2 Samuel. Em 2 Samuel é a mesma história, irmãos. Não tem diferença nenhuma. A única coisa que muda neste 2 Samuel, que o próprio Espírito Santo nos revela aqui nesta passagem, que lá era Satanás disfarçado de Deus, se passando por Deus. E Davi, como ungido do Senhor, mordeu a isca. E ainda Joabe disse para Davi lá, disse assim, mas para que tu vai contar o povo? Até Joabe tinha ciência que Deus não era permissão de Deus aquilo, que não jamais Deus ia permitir a contagem do povo. Por quê? Porque o povo era de Deus. Por isso que a Bíblia diz que esse espírito aí, se possível, enganaria até os escolhidos. Até os escolhidos. E olha só, agora leia o versículo 1 do 24, 2 Samuel, versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. O que aconteceu? Deus ali naquela hora se revelou dizendo para Davi, por que contaste o povo se não fui eu que te mandei contar? Eu não te mandei contar o povo. E aquele povo pagou um preço alto, a tal ponto que diz assim, diz o profeta assim, levantou-se, pois, Davi pela manhã e veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente,
de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Olha o preço que o rei pagou por não prestar atenção de verdade numa ordenança de Deus. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. E veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos? Ou eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Deus foi castigar aquele povo, castigou Davi, e ainda Deus foi tão misericordioso, bondoso, disse assim: ó, eu vou te dar 3 exemplos aqui, um deles tu escolhe. Os 3 são castigo, mas vê qual deles não é o mais pesado para ti. E ele preferiu que Deus castigasse o povo, e o povo pagou com a peste na terra. E essa passagem é a mesma que nós lemos lá de Crônicas, a qual diz lá a palavra que Satanás incitou Davi. Imagina, o rei escutou Satanás. Mas ele, claro que ele pensava achando que era Deus. Então é um cuidado que nós temos que cuidar, observar, vigiar, porque os falsos profetas já estão entre nós. Os falsos profetas já estão entre nós. E o espírito enganador já está entre nós. Já está entre nós. E o povo de Deus, que se diz povo de Deus, tem que estar com os olhos e o coração na palavra. E já que ele está, por exemplo, se a irmã está na sua igreja, que ela deposite todo o seu coração na sua igreja, como o irmão, como o pastor Marco, como seu pastor, e o pastor Marcos seja pastor dessa irmã de todo o coração, de toda a alma, para que não haja divisão e não haja o quê? Escândalo dentro da casa. Porque o Espírito enganador, ele não está na rua, ele está dentro dos templos. É verdade. Verdadeiramente isso aí estar. É como dizem, vestir a camiseta mesmo, né? Vestir a camiseta mesmo. Se tá, é para estar mesmo. Estar mesmo. Ele está mesmo, está firme, está firme. Se você faz parte dessa igreja, as irmãs que estão aí, deixa eu pegar aqui. Ei, Vicky, me vê o carregador para mim. Se a pessoa está dentro da igreja e Deus colocou ela dentro dessa congregação, ela coloca o coração nessa congregação que está aí. Ela só sai daí se a decepção entrou no coração dela de dentro daqueles que tinha que confiar. Mas fora isso aí, coloque seu coração, ajude o ministério a crescer, ajude, porque o crescimento é em grupo. O crescimento é em grupo. O pastor não cresce sozinho, e o membro também não. Amém? Então é isso aí que tem que ser feito. Está aqui, Verdade. Né? Amém? Isso daí que o senhor está falando é algo que Deus está colocando no seu coração, direcionado por Deus mesmo, né? Por Amém. Deus mesmo, né? Então, eu prefiro, como o pastor Marcos sempre fala, a gente ficar em 4, 5, se tiver que ficar, mas 4, 5 que estejam pegando firme, junto em uma mesma visão, do que ter uma multidão ali dividindo e dando lugar para o inimigo não fazer a obra crescer. Então, eu prefiro 4, prefiro 5, mas que visto a camiseta de verdade, unam, do que ter uma multidão dividida. Né? Isso aí a gente sempre disse, nós não temos preocupação quanto ao número. Não estou nem um pouquinho preocupada. E a obra aqui, graças a Deus, Deus está nos abençoando. Vamos construir aqui um lugar bem simples, bem humilde mesmo, mas para que nós possamos fazer culto. E a gente nunca pregou placa, a gente sempre prega Jesus. Sempre Jesus. Eu só prego isso aqui, ó. Disso, só isso aqui, ó. Só isso aqui, ó. Só esse nome aqui, ó. Amém? Amém, irmãos? Bom, pastores, Amém. Eu estou me despedindo. Eu estou me despedindo aqui, porque se deixar por mim, eu não saio mais. Amém? Muito obrigado, muito obrigado
Pelo convite não, fui eu que me convidei. Não é, Fia? Né? Mas obrigado pela oportunidade, amém? Oportunidade aí que nós deram para fazer aí, Abraço para para sua participar. esposa, para sua filha aí. Ó, Abraço aí Jô, para elas. Deus abençoe. ei, Jô, estão te mandando um abraço. Tá, outro abraço para a senhora e para o Deus pastor abençoe, Marcos aí. pastor. Tá, Deus abençoe. Tchau, Amém, tchau. irmãos. Tchau. Nós queremos agradecer, então, estamos chegando no final já, irmãos. Estamos chegando no finalzinho. A gente se empolgou aqui, nem sei que horas são. Não sei, se empolgamos e fomos, né? Só fechando aí com chave de ouro, como dizem, com o versículo que o pastor Solon colocou para nós aí. Pastor Solon colocou um versículo para nós aí, e eu concluo com esse versículo aí. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Medita nessa palavra aí. Esse versículo aí para fechar essa mensagem aí com chave de ouro. Muito obrigada aos irmãos que estiveram conosco aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, nossos cultos de quarta-feira, a partir de agora, provisoriamente, será online, tá bom? Será online. A próxima quarta-feira vai estar conosco a missionária Júlia Miranda, de Portugal, ministrando a palavra de Deus, então, no culto online, na próxima quarta-feira. Então, nós vamos ficar apenas nos domingos com o culto presencial. Por quê? Porque estamos dando jeito aqui para a gente construir ao menos um lugar para poder fazer os cultos ao qual nós não tenhamos menos despesa, né? Nós somos poucos, pregamos a verdade, então aquele que prega a verdade, a obra se torna mais difícil, se torna mais trabalhosa, né? Então, nós preferimos assim. Então, vamos trabalhando aos pouquinhos aqui. O pastor passou juntando tijolo aqui, colocando tijolo aqui, né? Então, vamos trabalhando aos pouquinhos aí, sem correr, sem pressa. A gente não tem pressa, não. A obra não é minha, não é do pastor, a obra é de Deus. Tá bem? Amanhã eu quero fazer um convite para você que já está comigo aqui. Amanhã eu quero convidar você a estar aqui pelo Facebook, participando comigo do programa de rádio Avante Gideões. Né? Esse projeto lindo aí que vem do coração de Deus, que não estamos pregando placa nenhuma, irmãos. Não anunciamos placa nenhuma. Né? Claro, eu falo os dias de culto porque é necessário, né? Mas não estamos pregando placa. Esse projeto lindo que vem do coração de Deus aí, estamos apenas anunciando Jesus, né? Apenas anunciando o evangelho de Jesus, tá bom? Então, amanhã, mais uma edição do programa Avante Gideões. Quinta-feira passada, estava conosco o pastor Anderson Santos, de Portugal. Amanhã, às 15 horas, eu vou entrar ao vivo pelo Facebook, vai estar conosco o pastor Paulo do Fogo, pastor Paulo dos Santos, né? E ele é conhecido como pastor Paulo do Fogo, de Florianópolis, Santa Catarina. Um homem de Deus, com muita palavra, muita Bíblia, homem de oração, amém? Então, eu quero convidar a participar amanhã, não esqueça, manda mensagem, convida mais pessoas para participar. Amanhã, 15 horas da tarde, aqui pelo Facebook, uma live. E essa live vai ser transmitida pela Rádio Doce Harmonia, aqui na cidade de Bagé e região. E será retransmitida através da Web Rádio Regional, lá na Bahia. Lá na Bahia também está sendo retransmitido programa de rádio Avante Gideões. Então, fica o meu convite para você. Espero você amanhã. Não esquece, 15 horas da tarde, pastor Paulo do Fogo ministrando a palavra de Deus. Quem quiser ouvir pela rádio, aí não tiver acesso à internet, você diga que pode ouvir pela rádio, 107.9 FM. Mas eu convido você a vir para cá, para a live, porque o pastor vai entrar ao vivo conosco e assim nós podemos interagir um pouco melhor aí. Amém? Não esqueça, na próxima quinta-feira vai estar conosco uma missionária do estado da Bahia e ela é escritora de livros evangélicos. Então, ela vai estar conosco também. Já está agendado com vários outros pregadores aí, sem placa. Não se fala de placa, tá bom? Outros pregadores do Brasil e também do exterior que estão participando conosco. Do exterior. Já está agendado para o dia 15, uma pastora de Miami vai estar conosco também. Amém? Por quê? Porque o nosso desejo, irmão,
Não é pregar placa, não, pregar Jesus. Né? Então, onde os nossos pés não podem ir, a nossa voz pode ir. E se a nossa voz chegar e alguém aceitar Jesus lá, o trabalho já foi feito. Amém? A honra e a glória é toda do Senhor. Já valeu a pena. Tá bom? Então, fica nosso convite especial aí. Amém? Vamos despedir, pastor. Vamos lá então, meus irmãos. Somos gratos a todos os irmãos que estiveram conosco nessa live. Que Deus te abençoe a tua casa, abençoe a tua família. E amanhã, então, amanhã, né? Isso. O programa de rádio esteja... Todas as quintas. Toda quinta-feira, o programa Gideões. Que os irmãos possam estar ligados nessa programação aí, que vai com certeza abençoar a sua vida. E no demais, meus irmãos, somos gratos a todos. Que Deus abençoe nessa noite a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém, em nome de Jesus. Só vou dar aqui boa noite, que eu gosto de cumprimentar os irmãos que comentam. Eu gosto de cumprimentar. Irmã Eva, Deus abençoe. Irmã Neiva, irmã Norene Gisel, irmã Roseleide Roldão. Amém, irmã. Oh, glória. Deus abençoe sua vida. Vamos agendar aí pelas redes sociais aí. Eu lhe mando meu WhatsApp depois. Pelo Messenger aí a gente agenda. Roselaine. Pastora, ore por mim. Eu moro em Saloa, Pernambuco. A irmã de Pernambuco conosco aí. Vamos orar sim. Que o Senhor abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus. Amém? Estaremos colocando em oração sim. Irmã Eva Freitas, Deus abençoe. Tem mais irmãos aqui com a gente. Irmã Juliana, adequada. Deus abençoe, Juliana. Saudade, Juliana. Essa família aí abençoada que Deus colocou aí. Amigos, né? Podemos assim dizer. Em nome de Jesus. Irmão Michael, Deus abençoe. Irmã Catarina Fialho, Deus abençoe. Pastor Solon, Deus abençoe, Pastor Solon. Chico Elisa, Deus abençoe também. Matânia, Deus abençoe. Oh, glória. Irmã Roseleide. Pastor Xavier. Tem muitos irmãos. Voltou aqui. Maneiva. Ih, muitos irmãos aqui. Muitos irmãos aí. Tá bom? Muito obrigada. Que a graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos em nome de Jesus. Paz do Senhor.